bem-vindo a mais uma aula do curso Minha Primeira Aplicação Full Stack. O meu nome é Valdir César e nesta aula nós iremos iniciar o nosso projeto Front-End. Então, basicamente o que nós vamos fazer vai ser abrir o nosso VS Code, escolher uma pasta onde nós vamos salvar o nosso projeto. Nós vamos selecionar algumas extensões que nós vamos utilizar ali no VS Code. Nós vamos mudar a configuração do terminal para utilizarmos o Git Bash dentro do VS Code. Vamos instalar o Angular CLI na sua última versão e criar o nosso projeto. Pessoal, o que é o Angular CLI? O Angular CLI ele é uma ferramenta que utiliza uma interface de linha de comando utilizada para desenvolver e manter projetos Angular. Então ela vai facilitar, acelerando o desenvolvimento dos nossos projetos, porque ele passa a automatizar algumas tarefas que são muito repetitivas no projeto Angular e que até então era feita manualmente. Então, por exemplo, a geração de novos projetos, a geração de novos componentes, a configuração de rotas e serviços, bom, entre outros. Então, para instalar o Angular CLI, a gente tem como pré-requisito o Node.js na nossa máquina com ou o NPM com a versão 3 ou superior. Então eu deixei no material de apoio aqui o link para a gente fazer essa instalação, tá bem? Então você pode clicar aqui no link do Node.js, ele vai te redirecionar para a página oficial da ferramenta. Você seleciona o seu sistema operacional, faz o download, executa, aceita os termos e ele vai estar instalado e configurado no path da sua máquina automaticamente, tá bem? Perfeito, então depois de instalado aqui o Node.js, nós vamos abrir o nosso VS Code. Com o VS Code aberto, o primeiro passo aqui é aumentar a fonte das letras para facilitar a visão aí para vocês. Então, segurando o Ctrl, apertando a tecla mais, ele aumenta as letras. Então, eu vou fazer isso. Aumentei as letras aqui e melhorou a visão. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar aqui em Open Folder e vamos selecionar a pasta onde nós vamos salvar o nosso projeto Front-End. Eu vou selecionar aqui área de trabalho porque eu já sei que tem uma pasta chamada Curso To Do. Então, vou salvar dentro dessa pasta Curso To Do. Aqui eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar novo, pasta, e vou criar uma pasta onde eu vou chamar de front. Então essa pasta front já vai ficar selecionada e eu vou clicar aqui em selecionar pasta. Agora o nosso VS Code está aberto dentro da pasta front. Beleza, se você descer o seu mouse e o cursor do seu mouse até aqui embaixo, ele vai ficar uma setinha de mão dupla, tanto para cima quanto para baixo. Você aperta e segura que ele vai abrir um terminal para você. Se o seu terminal não estiver setado por padrão como o Git Bash, você pode clicar aqui em Bash, selecionar a opção Select Default Shell, que é para selecionar o shell padrão aqui, e selecionar aqui o seu Git Bash, tá bem? Então sempre que você criar uma nova guia aqui do terminal, ele vai ser o Git Bash por padrão. Perfeito, então eu vou clicar aqui para fechar. As extensões que nós utilizamos, que eu estou utilizando aqui no projeto, se você clicar aqui embaixo em Extensions, você vai ver que tem algumas extensões aqui que você pode fazer instalação. As minhas já estão instaladas. Primeiro que é o Angular 10 Snippets, você pode simplesmente digitar o nome aqui em cima, ó, Angular 10 Snip. Se você começar a digitar, ele vai aparecer aqui para você. Você vai selecionar Install, é bem simples, não tem nenhum segredo, tá bem? E ele já vai instalar aí no seu VS Code. Então eu tenho aqui o Bracket Pair Colorizer, eu tenho também o Color Highlight, eu tenho o ESLint, tenho o HTML CSS Support, tenho o Live Server, que ao meu ver é o mais importante, porque ele fica recompilando o nosso projeto sempre que uma atualização é realizada aqui no nosso código. Tenho esse Player Code Formatter aqui também e o VS Code Icons. Então eu não vou ficar explicando o que é cada um, porque é muito simples, aqui ele já dá uma explicação aqui sempre que você vai fazer a instalação, tá bem? Beleza, pessoal, então vamos clicar aqui em Explorador e vamos fazer o seguinte, o que nós devemos fazer aqui é realizar a instalação do Angular CLI na nossa máquina, é um processo bem simples, então eu vou subir o meu terminal aqui novamente e vou digitar aqui npm, uma vez que para instalar o Angular CLI a gente precisa realizar o comando do npm, né? npm install -g, que é para mim instalar de forma global na minha máquina, eu quero instalar de forma global, @angular /CLI, interface de linha de comando. Então apertando Enter aqui ele vai começar a fazer a instalação do Angular CLI na minha máquina. Vamos aguardar um momento. Perfeito, com o Angular já instalado na nossa máquina, então a gente pode dar um comando aqui, ó, clear, para a gente limpar o nosso terminal. Então vamos digitar clear.
Ótimo, e agora a gente vai criar o nosso projeto. Para criar o projeto, agora a gente vai utilizar o comando do Angular CLI. Então vamos lá, NG, que é o comando do Angular CLI. Para a gente começar a digitar um comando do Angular CLI, a gente coloca NG na frente, menos NG new, que é para criar um novo aplicativo. Eu vou chamar aqui de to-do, nosso app, e eu vou colocar também a flag --minimal, para a gente omitir a criação de alguns arquivos desnecessários para o nosso projeto. Por exemplo, o arquivo .specs, que é um arquivo para a gente realizar testes no nosso projeto, ele é criado por padrão. Se você colocar essa flag --minimal, ele não vai ser criado. Como nós não vamos utilizar testes no nosso projeto, então a gente pode omitir esse arquivo .specs e algumas outras configurações que ele vai fazer também. Eu não vou dar uma explicação porque abrange muito, tá bem? Então vamos apertar Enter aqui e ele vai começar o processo de instalação, download dos pacotes ali pra gente, tá bem? Ele vai fazer uma primeira aqui pergunta pra gente, nós podemos apertar o Y, aceitar, e daí ele vai perguntar se nós queremos configurar já as rotas no nosso projeto. Então eu vou dizer que sim, vou digitar aqui Y, apertar Enter. Ele vai perguntar qual o estilo de formatação que nós vamos utilizar no nosso projeto. No nosso caso vai ser o CSS, ele tem o SAS, o LES aqui, o SCSS, mas nós vamos utilizar aqui o CSS como padrão. Então agora ele vai começar a fazer a instalação desses pacotes aí pra gente, utilizando o NPM ali. Pessoal, finalizou então aqui a criação do nosso projeto. Por padrão, ele já configura um Git pra gente no nosso projeto, já vem com um commit inicial, então caso nós estivéssemos versionando o nosso código, o Git já vinha configurado ali pra gente, muito simples. Então você vê que ele criou uma pastinha aqui chamada To Do, aqui dentro nós temos o Node Modules, nós temos o SRC, dentro de SRC nós temos algumas outras arquivos, né? Nós temos aqui a nossa aplicação principal, o TypeScript dela. Você pode ver aqui que ele está com o HTML inline, então a gente vai configurar essa questão do inline template posteriormente, porque a gente não quer que dentro do arquivo TypeScript ele fique com o HTML e o CSS também. Ele ficou dessa forma porque nós fregamos lá com minimal na hora de criar o nosso projeto, então por isso que ele veio dessa forma. Ele faz o possível para minimizar aí a questão de criação de arquivos no nosso projeto. Primeira coisa que nós vamos fazer, nessa segunda guia aqui, eu vou dar um CD to do, para a gente acessar a pasta do nosso projeto. Nós ainda não estamos dentro do nosso projeto, ele criou, mas nós não estamos dentro dele. Agora que eu digitei CD to do, eu estou dentro da pasta do projeto. Como vocês podem ver, ele já está com a master configurada aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, nós podemos realizar o comando ng, que é do Angular, né? Serve, que é para servir o nosso projeto, ou seja, ele vai subir a nossa aplicação, geralmente ele sobe ali na porta 4200 e nós já podemos fazer o teste lá no nosso navegador. Vamos aguardar ele subir aqui, a gente já faz os testes lá, tá bem? Ótimo, então ele terminou de compilar o nosso projeto aqui. Como vocês podem ver, ele já trouxe para a gente aqui a porta que o nosso projeto está rodando aqui no localhost, então é a porta 4200. Você pode copiar essa URL aqui, abrir uma aqui do seu navegador, colar ela aqui, dar um Enter, você vai ver que o projeto já está rodando perfeitamente. Então ele traz aqui para a gente, bem-vindo ao To Do. Então, pessoal, para esta aula era isso, nós iríamos apenas configurar aí o VS Code, iniciar o nosso projeto e startar ele. Na próxima aula a gente vai entender com um pouco mais de detalhes ali o padrão que nós vamos adotar para desenvolvimento, a estrutura do nosso projeto também e vamos começar a implementar ele verdadeiramente, tá bem? Espero que tenham gostado, aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!